O amor e a vontade de amar podem ser tão diferentes quanto água e óleo, azul e vermelho, ego e espírito, calmaria e agitação. E essa diferença que eu trouxe nas duas últimas obras que eu postei aí, os vídeos de divulgação no meu feed, que é Tato, da Fúria à Redenção. Oi, Lindeza, tudo bom? Meu nome é Tomás, eu sou multiartista, visual e audiovisual. E depois que eu postei essas duas últimas obras complementares em 5 vídeos de divulgação com 5 músicas diferentes, eu achei que eu devia trazer um pouco mais sobre o que ela quis dizer. Para começo de conversa, a Fúria de Tato e Redenção de Tato são as obras de número 33 e 36 da minha galeria exclusiva. Que é a galeria exclusiva, vamos dar um link rapidinho aqui, explicar rapidão. Momento merchandising. Galeria exclusiva é a minha galeria que não fica exposta aqui no Instagram completamente. E aí essa galeria exclusiva fica exposta para os meus apoiadores via apoia-se.se/tomasartes. Inclusive já estou te convidando a entrar lá, tá tudo de maravilhoso. E além de toda a galeria exclusiva, os apoiadores têm acesso a um montão de conteúdo único, com todo o meu trabalho de forma completamente antecipada e muita coisa exclusiva, sem contar com os acessos exclusivos, a participação na criação de conteúdo e, logicamente, a programação exclusiva, que é o hit dos hits. Dentro da programação exclusiva tem o Dissecando a Obra, onde eu falo muito mais abrangentemente, com muito mais detalhes sobre os elementos que eu usei na Fúria e na Redenção de Tato, indo para onde a gente tem interesse, os temas e aonde aquilo aplica na nossa vida e como eu retratei isso. A Fúria de Tato nasce após mais uma frustração amorosa e uma sensação bizarra de repetição. E tudo se repete. É um reflexo, inclusive, dos tempos atuais. A maioria das pessoas estão muito intolerantes ao outro, à outra idade. Eu vi, inclusive, um vídeo de pesquisas falando sobre isso, que as pessoas, quando usam aplicativos como Tinder, elas estão muito mais propensas a ficar passando para sim e para não, do que, de fato, rendendo ou conversando com alguém que elas acabaram dando match. Então existe uma predisposição das pessoas a não entender o outro. Aí nessa confusão de valores e tempos, porque é isso, acaba que o tempo vida relativo, algumas pessoas aceitam certas coisas, outras pessoas não aceitam certas coisas, e a maioria das pessoas não tá aceitando nada, eu consegui pensar em uma obra pra finalizar a Fúria de Tato, porque eu não queria que terminasse dessa forma, ela tava incompleta. Veio a Redenção de Tato, que é a segunda obra, a obra de número 36. Já na Redenção, eu já conseguia perceber que esses ciclos tinham que ser fechados, eles já tinham sido fechados, e eu tinha que viver bem com isso. E uma das coisas mais engraçadas que eu tive durante o momento de fazer essa obra foi a escolha das cores diferentes, né? Eu tinha o vermelho como uma cor pro amor, aí eu tava passando no meu feed do Instagram, como quem não quer nada, mas um dia da vida, e aí eu vi a Divina da Camila, que é a Preta Letrada, falando sobre o amor ser azul. Eu tenho certeza que se desse pra enxergar o amor, ele seria azul. Inclusive, eu comentei no vídeo dela, amiga, você acabou de reiniciar minha cabeça, porque foi babado. A partir disso eu comecei a pensar e a repensar a obra da Redenção de Tato, que é a obra sobre o amor de verdade, porque a Fúria é sobre a vontade. E falando sobre amor, é importante entender uma coisa: existe uma diferença de anos-luz entre receber e ofertar. Se tem uma coisa que está em escassez, é o tal do amor. Se o amor for um caminho para você traçar junto de alguém, a Fúria de Tato é quando prometem fazer a jornada junto de você, mas eles vão embora. E a Redenção de Tato é quando você decide fazer a jornada dentro de si mesmo. Mas também não significa que você vai desistir de fazer a jornada junto de outras pessoas. Só que antes de fazer essa jornada junto de outras pessoas, você precisa de fazer essa jornada consigo. Tudo foi pensado para poder expressar a delicadeza e as questões complexas que envolvem essa situação de não encontrar essas relações afetivas amorosas que lhes são dadas como possibilidade, e também perceber que você vai errar durante esse processo e que se seus erros não forem abraçados, você vai ter que fazer isso por si mesmo. Você vai se abraçar e é isso. É você por você, gato. Existe um outro lugar que são as observações que eu tive sobre essas relações. A ideia de que as pessoas acham que querem amar, mas elas estão carentes. Elas não conseguem exercer esse amor que elas tanto são carentes de receber. Dentro da minha observação limitada, eu atribuo esse lugar de quero, mas não sei fazer, a uma coisa que está colocada nas músicas das duas obras. A mentira. Mentira sempre vem em vão.
A mentira dessas pessoas aconteceu porque elas mentem pra si mesmas primeiro. Primeiro você vai dizer pra você mesmo que você quer alguma coisa, que você quer viver o amor, que você é capaz de amar as outras pessoas. E você acredita que você consegue, até que você precisa fazer. Aí você vê que não dá. E o processo de entender quem é um processo que te marca. E essas marcas estão nessas obras, inclusive. E tudo isso acaba sendo muito complicado porque as pessoas que me decepcionaram afetiva, amorosamente, também tiveram suas decepções afetivas amorosas, porque a maioria das relações, elas são disfuncionais, e essas pessoas vêm dessas relações. E acaba que essas relações disfuncionais, elas geram padrões de relacionamento, e todo mundo acaba se relacionando seguindo esses padrões de relacionamento. Elas querem se iludir primeiro, para depois elas enxergarem de fato o outro, como está dentro dessa forma como as relações se dão na sociedade que a gente vive hoje em dia. E aí quem não se adapta acaba passando por questões. A parte mais difícil em se relacionar com as pessoas é conseguir enxergar quem está disposto, porque disposição e amor andam juntos. E muitas pessoas acham que estão dispostas até chegarem lá e entenderem que não estão. Elas recebem compreensão, elas recebem compaixão, elas recebem acolhimento, mas elas não conseguem exercer essas qualidades e essas virtudes que o amor precisa para ser construído. Você só percebe quando você vê que a pessoa não consegue. E infelizmente a maioria das pessoas não consegue ser honesta sobre isso também. Então cuidado, muito cuidado com quem vocês se relacionam, viu? Uma das coisas que acaba sendo muito categórica sobre o amor é que ele é trabalho. E quando a gente fala de trabalho, todo mundo tem medo. Porque é isso, a gente já pensa que tá cheio de trabalho e ninguém quer ter mais trabalho. Só que nem todo trabalho é torturante, tem trabalhos gostosos de serem feitos. E eu vejo o amor como um deles, assim. É um trabalho contínuo que envolve muitas coisas, como compreensão, entendimento, apoio, escuta, ajuda. Muitas coisas que todo mundo tá querendo. Só que é isso, o problema todo é que todo mundo tá querendo receber e não se dispõe a pensar em como fazer para oferecer. E aí acabam construindo relações cheias de tempo, cheias de momentos, alguns momentos românticos até, mas essas relações nem sempre tem amor, porque amor é uma coisa muito mais séria e mais verdadeira, e que nem todas as relações vão ter isso, porque infelizmente eu aprendi que ele não é democrático, não é pra todo mundo.